Irmãos, vai ter hora que você não vai querer orar mesmo, não. Vai ter hora que você não vai ter força para orar. Mas quem disse que tem que ter força para orar? Nós temos aqui orar. O mais importante comportamento de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, de um homem que teve um encontro com Jesus, vamos definir assim, né? O mais importante comportamento que deve ser desenvolvido na vida de uma pessoa, de um homem, de uma mulher que teve um encontro com Jesus e quer permanecer nesse encontro, é a vida de oração. E eu preciso entender, nós precisamos entender que vida de oração é relacionamento. A vida de oração não é aquele momento, sabe, grande. Não, vida de oração é relacionamento. É você colocar diante de Deus tudo que está no seu governo, você colocar no governo dele. Isso é vida de oração. Sabe tudo que você pode decidir? Você diz, não, eu não vou decidir mais sozinho, não. Eu não vou decidir mais sozinho. Eu vou decidir com Jesus, eu vou decidir com Ele. Isso é vida de oração. É você deixar o governo da sua vida fora do seu controle. Ou seja, você não decide fora da vontade dEle. Você fala com Ele primeiro. Eu tenho feito uma oração a Deus, falando, Senhor, me dá terror, coloca terror dentro de mim. Você já orou pedindo para Deus colocar terror dentro de você? Senhor, coloca terror dentro de mim todas as vezes que eu decidi sem o Senhor. Para me saber que eu estou no caminho errado, eu preciso saber, eu não posso decidir. Eu não posso deixar Jesus fora das minhas decisões. As Escrituras dizem que Ele tem um nome. E qual é um dos nomes dele? Ele é Conselheiro. Ele é o Pai da eternidade. Ele é o Príncipe da paz. Ele é o Deus forte, mas Ele é Conselheiro. Eu preciso do conselho dele. E eu preciso do conselho dele, principalmente para aqueles assuntos que eu não quero compartilhar com ele. Por quê? Porque eu sei o que ele vai falar. Eu sei o que ele vai falar. Ele vai falar aquilo que eu não quero ouvir. Ele vai falar aquilo que eu não gosto de ouvir. Ele vai falar contra aquilo que eu quero fazer. Já parou para pensar nisso? Porque essa é a característica do pai. Evaldo, o pai não satisfaz as necessidades do filho. O pai contraria filho. É ou não é? O pai fala mais sim ou fala mais não para o filho? O pai que fala mais sim para o seu filho vai ter problema com ele. Pais que só dizem sim para os seus filhos não dá destino para os seus filhos. Pais que satisfazem todos os desejos dos seus filhos não dá futuro para os seus filhos. Não dá propósito para os seus filhos. Mas pais que dizem não constroem destino para os seus filhos. Porque o filho não sabe o melhor caminho ainda. Sabe? Marco Antônio sabe o melhor para a vida dele? Tem 9 anos, não sabe. A Anne sabe o que é melhor para a vida dela? Não sabe. O Zacarias sabe o que é melhor para a vida dele? O Zac sabe? Não sabe. A Júlia sabe o que é melhor para a vida dela? Não sabe. Então quanto mais não um pai fala para o filho, mais testemunho o pai está dando. Eu tenho algo muito melhor para você. Então quando nós falamos de vida de oração, nós estamos falando de um coração que está pronto. O que não está pronto também. O que não está pronto para conviver com o não de Deus. Eu preciso conviver com o não de Deus. Eu preciso buscar o não de Deus. Porque talvez o não de Deus me abençoa. Talvez, com certeza, o não de Deus me abençoa mais do que o sim do mundo inteiro. O não de Deus, o confronto de Deus, me sara e me cura mais do que qualquer bondade que as pessoas possam me fazer. Por quê? Porque o nosso Pai, Ele sabe o destino que Ele quer nos dar. Ele sabe. Ele sabe.
O seu Pai, o meu Pai, o nosso Pai Celestial, Ele sabe qual é o fim que Ele quer nos dar. E por saber, Ele entende, é melhor falar não para eles. Agora, o desafio, irmãos, é como compreender, como conviver com o não de Deus, não é verdade? E Deus tem várias formas de dizer não. Várias formas. Uma das formas de Deus dizer não é quando simplesmente Ele não fala nada. Essa é uma forma de Deus dizer não para você. Quando simplesmente Ele se cala. Ele fica em silêncio. Você já ficou angustiado porque Deus ficou em silêncio com você? Quando já ficaram angustiados? Deus tem silêncio comigo, me abandonou. Não, Ele está dizendo é não para você. Só isso. Quem já foi? Quem é pai, quem é mãe? Sabe quando você sai com seu filho? Aí você está no shopping. Aí você passa de frente à loja de brinquedo. E o menino fica desesperado, querendo que você entre lá para comprar um brinquedo para ele. E você faz de conta que não está ouvindo ele. Porque você fala, não vou entrar, não vou ficar dando bronca nele aqui agora. Não vou ficar brincando. E ele está gritando, esperneando, e você está andando. E ele vai ficando para trás, ele fica esperneando. Quem já passou por isso? Pronto, somos nós. Somos nós passando de frente à loja dos brinquedos no shopping. E Jesus dizendo, não vou nem ouvir o que esse menino está pedindo para mim. Ele não está entendendo que ele não precisa disso. Ele não está entendendo que se eu comprar isso para ele, eu vou estar investindo o meu dinheiro, eu vou estar investindo o meu poder, eu vou estar investindo a minha graça em algo que para ele não vai durar muito. Não vou dar isso para ele não. Mas investimos o dinheiro numa boa escola para os nossos filhos, não investimos? Investimos o nosso dinheiro numa boa roupa para os nossos filhos, num bom sapato para os nossos filhos, numa boa comida para os nossos filhos. Jesus faz a mesma coisa. Ele investe numa boa comida para os seus filhos. A palavra dele é a comida para os seus filhos. Ele investe numa boa roupa para os seus filhos. O Espírito Santo é essa roupagem que nós precisamos. É Ele que santifica a nossa vida. Então, uma forma de Deus dizer não é simplesmente quando Ele fica calado, Ele fica em silêncio. Então não fica triste não. Jesus estar em silêncio não significa a ausência dele. Jesus em silêncio simplesmente significa, filho, para não falar um não estrondoso para você, eu vou ficar calado. Para não estremecer a sua vida e não te abater e não te abalar com a voz que troveja como as águas, eu simplesmente vou fazer silêncio. E entenda que o meu silêncio não significa a minha ausência, mas o meu silêncio significa apenas algo. Tem coisa melhor para me te dar. Calma, espere um pouco. Essa é uma forma de Deus dizer não para nós. Uma outra forma de Deus dizer não para nós, sabe qual é? É quando Ele permite que nós estejamos passando por algum nível de tribulação. Essa é uma forma de Deus dizer não. É quando Ele permite que sejamos atribulados. É quando Ele permite vivermos algum momento da nossa vida que a gente parece que não vai suportar. É igual criança. Criança fica doente, você leva no médico, aí precisa fazer exame de sangue, precisa tirar sangue. Você vai tirar sangue de uma criança. Como é que ela fica? Parece que vai morrer. Parece que, né? Não, ela não vai sair, não, vai morrer. Desesperada, grita, esperneia. Mas ela aguenta, ela suporta. Uma forma de Deus dizer não para nós é permitir que algumas coisas nos atribulem. Porque tribulação é a forma que interpretamos experiências que Jesus permite nós vivermos. Tribulação é uma interpretação nossa diante de experiências que nós vivemos e que pensamos que são muito ruins. Aquilo que para nós é tribulação, para Ele produz peso de salvação. É assim que funciona. É assim. Tem uma forma dele dizer não. Não é uma vida tranquila. Não é tudo um mar calmo. Não, vai ter umas tempestades aí nesse mar aí. Tem umas ondas que elas vão te intimidar. Tem vento forte nesse mar. Tem trovoada sobre esse mar. Mas fica tranquilo, porque o que para você é tribulação, para mim é uma forma de te aperfeiçoar no meu relacionamento contigo. As escrituras contam duas histórias de Jesus no mar da Galileia no momento de tempestade. Duas histórias. Numa história, os discípulos estão no mar da Galileia sozinhos no barco.
estar sozinho no barco não significa Jesus não estar presente. Portanto, nós entendemos isso. Você pode estar no barco da história da sua vida, você pode estar no barco do seu casamento, você pode estar no barco da sua vida profissional, você pode estar no barco da sua vida financeira, você pode estar no barco, né, da sua vida, da sua saúde física e emocional, e pensar que está sozinho nesse mar tempestuoso. E eu quero te dizer que talvez você esteja sozinho mesmo. Talvez você esteja mesmo sozinho nesse barco. Mas não é porque você está sozinho que Jesus não esteja presente nessa história. Eu preciso compreender que a presença dele na história que faz a diferença. É a presença dele na história que transforma os resultados, que muda a minha capacidade de compreender o que está acontecendo e me dá a oportunidade de crescer na minha dependência dele. O que é crescer em fé? Crescer em fé não é ter poder para acreditar que tudo é possível. Crescer em fé é depender cada vez mais dele. Isso é crescer em fé. Nós temos uma ideia equivocada de fé, pensando que crescer em fé é ter a capacidade de acreditar que o impossível vai acontecer. Não, isso não é a fé que vai nos edificar, para que naquele grande dia o vejamos. A fé que precisa ser construída em nós é sabermos que ele vai sempre agir, e eu dependo dele. Quer medir o nível da qualidade da sua fé? É o quanto você depende dele, para tudo. Então, nesse episódio, Jesus não estava no barco. Tinha tempestade no mar, tinha ondas violentas no mar, tinha vento no mar, tinha relâmpagos e trovões no mar. E eles estavam desesperados. E onde ele estava? Os discípulos estavam gritando, claro que estavam. Eles estavam com medo. E Jesus estava ali, irmãos. No momento oportuno, ele vai até eles. Ele vai, e quando ele vai, como é que os discípulos interpretam? Ah, o nosso Salvador veio nos salvar. Foi assim que eles interpretaram? Não, eles olharam para Jesus e disseram, é um fantasma. Tem alguém caminhando sobre as águas, é um fantasma. E Jesus, não é fantasma, sou eu que estou chegando. E ele acalma o mar. E ele traz os discípulos para junto de si. Então, uma forma de Jesus dizer não para nós, é quando simplesmente ele decide permitir que tribulações nos alcancem, e ele fica do lado de fora. Você já teve aquela experiência com seu filho, de permitir que ele, assim, sabe, ele se lasque um pouquinho, assim, mas você está ali. Você fala, não, vou deixar ele dar uma lascadinha ali, vamos ver, ele precisa aprender. Ele precisa aprender. Então, ele vai fazer uma arte, você sabe que vai dar errado, mas você deixa. Você deixa para ver o que acontece. Ele aprender. Já viveu essa experiência? Mas quem está no controle? Você não está no controle? Você está ali, mas você deixa. E quando o inesperado acontece, a criança não fica desesperada? Mas ela teve um desespero que não tinha fundamento. Tinha fundamento o desespero? Não, você estava no controle. Deixa eu te dizer uma coisa, uma forma de Jesus dizer não é permitir as tribulações nos alcançarem. Desespera não. Mas se desesperar também não tem problema não. Ele continua no controle do mesmo jeito. Eu desesperado ou eu sem desesperar, ele está no controle do mesmo jeito. Um outro episódio de Jesus no Mar da Galileia foi totalmente diferente desse que eu te contei a história agora. Nesse primeiro, Jesus não estava no barco. Mas no segundo, Jesus estava no barco. Ele estava no barco. Para nós parece que se Jesus estiver no barco, a gente está tranquilo, sim ou não? Não é essa a ideia que nós temos? Tem até uma canção, né, que tocou durante um bom tempo. Claro que eu não vou cantar, né, irmãos? Porque se eu cantar, coitada da Adriana, né? Perde o lugar dela, nunca mais vocês vão querer ouvi-la, né? Mas essa canção diz, ela é uma oração. E o cantor diz assim, Jesus, entra na minha casa, entra na minha vida. Lembra da canção? Tá vendo? Até sem nota musical eu já conectei com vocês. Tá vendo? Imagina se eu canto então. Aí eu ia arrebentar. E essa canção, ela dá a seguinte ênfase, que se Jesus entrar na nossa casa, tá tudo resolvido. Às vezes não. Às vezes não. E Jesus, ele está muito afim de entrar na história da nossa vida, entrar na nossa casa, entrar no nosso barco e não fazer nada. E deixar a tribulação acontecer. Ele está muito afim disso. Porque nós pensamos, não, Jesus entrou na minha casa, então agora está tudo seguro, pastor Hélio. Agora, ó, estou curado, estou sarado, estou restaurado, estou próximo, o mal não vai acontecer. Não, deixa eu dizer uma coisa, ele vai estar na sua casa. E você vai continuar sendo atribulado.
Você está pronto para conviver com esse ambiente e não negociar a sua esperança nele? Os discípulos estavam no mar da Galileia, irmãos. E quem estava no barco? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem Jesus na história da sua vida. E você está vivendo um momento difícil na história da sua vida. E Jesus está junto de você. O que você espera? Qual é a sua expectativa? Qual é a sua expectativa? Que Ele faça alguma coisa, não é? Você está vivendo um problema conjugal complicado. O que você espera? Que Ele vai lá e converta o coração da sua mulher. Não é isso? Jesus, liberta essa endemoniada aí que não me dá sossego. Só que mal você sabe que o endemoniado é você, não é ela, né? Então, Jesus, faz alguma coisa. Salva o meu filho. Jesus, abre a porta. Você está querendo que Jesus faça algo, não é? Porque a tribulação não está grande. Mas Jesus, ele tem uma forma diferente de agir. Porque ele quer dar destino para nós. Então ele simplesmente não faz nada diante das nossas tribulações. Os discípulos estavam no mar da Galileia, uma tempestade terrível. E o que Jesus fazia no barco? Ele dormia. Sandra, ele levou o travesseiro. A última coisa que eu espero de alguém que vai me ajudar é que alguém venha com um travesseiro. É a última coisa. Eu quero que venha com espada, eu quero que venha com lança, eu quero que venha com escudo, eu quero que venha com exército. Não é isso que a gente quer? Com a providência. Isso que é tudo. Mas ele trouxe o travesseiro debaixo do braço. O texto diz, irmãos, que a tempestade estava arrebentando com os discípulos no mar. E ele dormia. Ou seja, ele não estava só descansando, não. Ele estava desligado de tudo que estava acontecendo. Ele dormiu. Importante para ele naquela hora, sabe o que era? Era dormir que era importante para ele. Importante para ele não era salvar os discípulos da tempestade, não. Era dormir. E por que salvar os discípulos não era importante? Porque os discípulos nunca estiveram em risco. Simplesmente por isso. O propósito não era salvá-los, porque eles nunca estiveram em risco. Você já parou para pensar que talvez o propósito de Deus para você hoje, diante dessa circunstância, é fazer você entender que você não está em risco? Você não está em risco. Você está pensando que está em risco. Você está pensando que a sua vida está em risco, que a sua família está em risco. Mas você não está em risco, porque Ele está no controle de todas as coisas. Sempre esteve no controle de tudo. Não importa o que aconteça. Deixa eu te dizer uma coisa. Para Jesus, perdas, talvez essa linguagem seja difícil para você compreender. Perdas não significam fracasso da nossa fé. Nós não temos esse conceito, não é bem estabelecido. Perdas não significa o fracasso do fundamento da nossa fé. Conviva com a possibilidade de perdas, mas compreenda que algumas perdas não significam o teu fracasso. Porque nós temos a ideia de que algumas perdas significam fracassos, e isso não é verdade. Sabe como Jesus ensina? Jesus ensina o seguinte: olha, você tem uma mão, essa tua mão te faz pecar, corta ela. Você perder, sim ou não? Você tem um olho, esse olho te faz pecar, arranca ele. Porque essa perda pode ser o que vai te dar a eternidade para você. Convive com essa possibilidade de perder alguma coisa, porque admitir perdas pode significar afirmar o maior ganho da história da nossa vida, que é a salvação da nossa alma. As pessoas se matam pelo marido, pessoas se matam por esposas, tem pessoas se matam pelos filhos, as pessoas matam por causa dos filhos, matam por causa dos seus cônjuges, matam por causa do amor por uma pessoa, matam por dinheiro, matam morrem por causa de um celular. As nossas perdas não significam fracassos. Jesus, ele quer nos dar destino. Então por isso que às vezes ele diz não. E uma das formas dele dizer não é ficando em silêncio. Uma segunda maneira de dizer não é permitindo que as tribulações nos alcancem. Porque as tribulações definem o nosso lugar. Definem quem nós somos.
Sabe o que as Escrituras nos ensinam sobre tentações? Tribulações, agora tentações. E uma forma de Deus dizer não para nós é permitir. Permitir. Ele não faz, mas Ele permite, porque tudo está no governo dele, que sejamos tentados. Isso é uma forma de Deus dizer não. É uma forma dele dizer para você, dizer para mim, algumas áreas da nossa vida que nós precisamos decidir por elas, que não é Ele que vai decidir. Você lembra da história da mulher adúltera? Ela foi pega em adultério, trouxeram ela para a praça, e a lei tinha que ser cumprida. Ou seja, ela tinha que ser apedrejada. Só que para começar o apedrejamento, alguém tinha que tirar a primeira pedra. Não era esse negócio bagunçado, não. Vamos todo mundo apedrejar. Não, não era assim, não. Alguém tinha que tirar a primeira pedra. Alguém tinha que ser o primeiro. Quem era esse primeiro? É quem tinha autoridade para julgá-la de fato. Atirava a primeira pedra quem tinha autoridade para julgar e condenar. Era esse que tinha que jogar a primeira pedra. E a autoridade para julgar e condenar tinha que ser por uma pessoa justa, reta, íntegra, verdadeira, idônea. Naquela multidão, entre a multidão e a mulher e Jesus, quem era o único que tinha essa autoridade? Só ele tinha. E aí ele intervém, sim ou não? Ele podia atirar a primeira pedra, mas ele escolheu perdoar ela. Ele perdoa. Aí a multidão vai saindo, não é isso que o texto diz? Aí ele chega para ela. E o que ele fala para ela? Ele coloca a mão na cabeça dela e ora por ela e repreende o espírito de adultério na vida dela. Repreende o demônio na vida dela. O que ele faz? O que ele fala para ela? Vai e não peca mais. É o que ele diz para ela. Vai lá e não peca mais. Lembra de um publicano chamado Zaqueu? O homem estava desesperado para ver Jesus. Desesperado para olhar para Jesus. E Jesus está passando, tem uma multidão que atrapalhava ele. Aí quando Jesus passa perto de uma árvore, que já Zaqueu havia subido dessa árvore, Jesus fala: Zaqueu, desce, porque eu vou na sua casa. Aí Zaqueu fica radiante, né? Pronto. Jesus vai na minha casa. E Jesus vai para a casa de Zaqueu. Jesus está na casa de Zaqueu, sentado com Zaqueu. Zaqueu começa a falar: Senhor, eu vou devolver tudo que eu roubei. Senhor, eu vou restituir tudo que eu roubei. Eu não vou mais roubar. Nesses dois exemplos, sabe quem decide? São eles. Não tem uma oração de Jesus por eles. Não tem uma intercessão de Jesus por eles. Mas tem uma decisão de mudança neles. Sabe quando Jesus diz não para nós? Quando Ele permite que sejamos tentados. Tentados nas áreas em que somos fracos. Ele permite. Ele permite. Para me dar a oportunidade de dizer para essa área de fragilidade minha: eu escolho não te escolher. Eu decido não te escolher. É tudo que eu quero é te escolher, mas eu decido não te escolher. Mas eu quero, mas eu decido não te escolher. Assim que funciona. Ele permite. Sabe por quê? Porque nenhuma tentação que sofremos, ela é senão humana. A fonte é nós mesmos. Ele deixa para dizer: ele vai vencer. Ele vai resistir, ele vai resistir. Jesus acredita até o fim, irmãos, que a gente vai resistir. Você acredita num negócio desse? Eu penso assim que talvez Jesus ele abre mão um pouquinho da onisciência dele, né, da capacidade de conhecer todas as coisas reais e possíveis. Ele abre mão disso e ele diz: não, ele vai. Agora ele vai. Agora ela vai deixar estilado. Agora ela não vai fazer. Agora ele vai sofrer. Ele vai assumir o custo desse sofrimento pessoal. Mas ele não vai ceder. Ele acredita nisso. Gente, ele acredita nisso de verdade. Ele acredita tanto, mas tanto, que todas as vezes que cometemos os mesmos erros, ele está ali pronto para nos perdoar, como se fosse a primeira vez. Só que ele sabe que
se eu não tomar urgente a decisão de abandonar esse meu comportamento de ceder às minhas tentações, é isso que vai me destruir. Sabe, tem uma coisa muito doida. Não importa a quantidade de graça que está sobre mim, se eu não escolher a graça, ela nunca vai me alcançar. Não importa o tamanho do amor, não importa o tamanho da graça, não importa o tamanho da misericórdia, não importa o tamanho do perdão, não importa. Se eu não decidir por isso, ele nunca vai me alcançar. Você já clamou a Deus: Senhor, me livra dessa fraqueza, me livra, Senhor, desse desejo, me livra disso que me seduz. Já clamou isso e simplesmente você não viu nada acontecendo? Talvez ao contrário, ficou pior. Pois é. Isso é uma forma dele dizer não para nós. É como se ele estivesse dizendo: não, filho, isso aí é você que tem que fazer. Não, filha, quem tem que se apartar, ficar longe disso é você. Eu tenho o poder para arrancar isso, para tirar isso. Mas ele não vai ser você, vai ser eu. E eu preciso que você defina quando você está disposto. É uma forma de Jesus dizer não para nós. Ele diz não quando simplesmente se cala. Ele diz não quando permite que sejamos atribulados. Ele diz não quando ele permite que sejamos tentados. Porque tudo isso vai construir o caráter de um homem e de uma mulher de Deus. Sabe, quando nós falamos de vida cristã, quando nós falamos de relacionamento com Deus, de vida cristã, de fé, existem níveis. O livro do profeta Ezequiel, no capítulo 47, o profeta tem uma visão muito poderosa. Um homem aparece para ele e ele percebe um rio que nasce. Aí aquele homem chama, Ezequiel: vem cá, vem conhecer esse rio. E Ezequiel vai conhecer esse rio que nasce, do limiar do altar do templo. E ele vai. Aí o homem mede, toma uma medida e diz: entra aqui nessa água para você conhecer essa água. Sente ela, experimenta ela. E as escrituras dizem que essa primeira experiência de Ezequiel com essas águas, as águas cobriam, alcançavam o tornozelo dele. Superficial. São experiências com Deus que são superficiais. São experiências com Deus poderosas, poderosíssimas, mas elas são superficiais. São experiências que confrontam alguns valores, são experiências que nós sentimos o impacto delas, mas são experiências superficiais. Nessas experiências superficiais nós vemos que Ele é poderoso, que Ele é amoroso, que Ele perdoa. Mas eu ainda estou no controle disso tudo, porque a água é pelo tornozelo. Eu posso tirar o pé da água e posso colocar, sim ou não? Eu posso avançar como eu posso recuar. Eu estou no controle. É Ele, é a presença dEle. Mas é raso, é superficial, é muito simples. É muito poderoso, mas pode não significar nada na minha vida. Olha que coisa doida. É poderoso demais, mas pode não significar absolutamente nada. Porque foi muito raso, foi superficial demais. Superficial, molhou só um pouquinho do pé. Você veio aqui e sentiu aquela paz, aquela alegria. Você não tem dúvida que Deus está nesse lugar. Você não tem dúvida que a oração funciona. Você não tem dúvida que a palavra de Deus pode transformar a sua história. Você não tem dúvida. Mas é superficial. Quem está no governo disso? Você está no governo. Você entra e sai a hora que você quer. O profeta diz então que em Ezequiel 47, que esse homem então ele faz mais uma medida. Ele mediu. Ezequiel andou, chegou no limite daquela primeira medida. Aquele homem mede mais uma outra medida. E Ezequiel avança. No que Ezequiel avança, essas águas agora, que eram águas superficiais que davam pelos tornozelos, elas agora são águas que comprometem mais. Agora as águas, elas dão pelos joelhos. Agora não é superficial mais. Não, agora tem mais significado, tem mais volume. Mas ainda não é profundo, irmãos, é raso. É raso. Subiu de nível, mas é raso.
Eu sei o que Deus pode fazer, eu sei como Ele vai fazer, eu sei o que eu devo fazer, eu sei o que eu não posso fazer. Eu sei de tudo isso, mas eu ainda estou no governo. Eu ainda governo. Sou eu ainda decido. As águas subiram, o relacionamento com Ele, com Deus, aumentou. Eu não fui apenas num culto, agora eu já estou há alguns meses na igreja. Eu até desci as águas do batismo, eu até fui batizado. Eu faço parte da escola de adoração. Eu até me interessei em me envolver com os ministérios da igreja. Que lindo isso, irmãos. Eu sou até dizimista na igreja agora, eu cumpro os meus votos, que lindo. Mas é raso. É raso. Porque você ainda está no controle, você ainda está no governo de tudo isso. Você sofre a influência de tudo que Deus está falando, mas você ainda está no governo. Você decide o dia que você quer fazer, o dia que você não quer fazer, o dia que você quer ir, o dia que você não quer ir. Você se permite errar, porque está raso. Eu preciso entender que o fundamento da nossa fé é unicamente um objetivo: é salvar a nossa alma. E quando é superficial e quando é raso, o objetivo não se cumpre, ele não se completa. Porque fé não é ter o que eu quero, fé não é ter o que eu preciso, fé é não ter as minhas necessidades atendidas, fé é ter a minha necessidade atendida. E qual é a minha necessidade? Ser salvo. Fé é atender a necessidade de ser salvo, e fé é cumprir o propósito de viver eternamente com Deus. Só que vivendo, tendo uma vida superficial e rasa, não consegue. O profeta diz então em Ezequiel 47 que agora aquele homem que apareceu para ele faz uma nova medida, Israel. Olha, eu te mostrei a primeira, te mostrei a segunda medida dessas águas, agora eu quero te mostrar, te levar para uma terceira medida. Quando aquele homem faz essa terceira medida, o profeta Ezequiel percebe que aquele rio, aquelas águas que nasciam, agora se tornou num rio muito grande. E é como se o homem estivesse dizendo: vamos? Vamos? E o profeta diz: vamos. E o profeta entra nessas águas. Agora são águas profundas. O texto diz que essas águas davam pelas costas do profeta, ele sentia toda a força do rio. São águas profundas. Em águas profundas nós começamos a perceber que alguns valores que nós temos na nossa vida, eles não eram tão poderosos assim. Enquanto as águas davam pelo tornozelo, não, isso aqui eu tenho controle, isso aqui não tem perigo nenhum não. Aí, olha que coisa boba essa água aqui. Aí você avança um pouquinho, a água pelo joelho, não, olha, daqui até para sair. Mas quando você toma as águas pelo lombo, com a força do grande rio, você começa a perceber que algumas convicções que você tinha antes, elas não valem. Elas não são suficientes. Eu começo a perceber que alguns comportamentos que eu insisti em mantê-los, mesmo diante das águas rasas, eles não podem continuar. Eles não podem. Que alguns comportamentos que eu insisto em continuar, eu sou batizado, legal, eu estou começando, eu estou ensaiando, eu estou lá na turma, né, do Ministério de Adoração lá, estou começando, estou ensaiando, está bênção demais. Eu estou no Ministério de Dança, já estou ministrando, olha, a pastora me chamou para ministrar na outra igreja, que legal. Águas profundas, elas vêm dizer, não dá para ser como antes não. Em águas rasas você se movimenta de uma forma, em águas superficiais você se movimenta, mas em águas profundas é diferente, você não tem todo o controle, você não pode decidir tudo não. Não é do jeito que você pensa, você não tem experiência com isso, você não sabe como é. Quantas pessoas se afogam porque ousam com as águas profundas, não é verdade? Elas arriscam com as águas, não arriscam? E quando elas arriscam com águas profundas, elas morrem. Eu não posso me arriscar com algumas coisas profundas à parte de Deus. Águas profundas fala de um tempo de maturidade. Eu preciso amadurecer. Eu tenho que deixar de ser criança na fé, menino na fé, falar como criança na fé, me comportar como infantis na fé. Parar, porque as águas são profundas. Eu posso morrer dentro dessas águas. Mas para eu pensar nisso, a imaturidade num relacionamento profundo com Jesus mata. Irmãos, na história do povo de Israel, enquanto tinha o tabernáculo,
o lugar mais importante em relação às pessoas e o Senhor, sabe qual era? Era um lugar chamado Santíssimo Lugar. Esse era o lugar mais importante. Era o lugar mais importante. Ali a presença de Deus, ela era representada. Você consegue entender como esse lugar sendo um lugar bom ou um lugar mau? Vocês estão aqui ainda? Oi? Oi? Um lugar bom ou um lugar mau? Bom. Tem uma história de 2 homens que entraram nesse lugar bom. Sabe o que aconteceu com eles? Eles foram fulminados pela grandeza da glória de Deus. Sabe por quê? Águas profundas. Eu preciso aprender com elas. Eu preciso aprender. Eu tenho que amadurecer. Se nas águas superficiais, em águas rasas, eu governo, eu decido, eu escolho, e nas águas profundas, eu não tenho mais chance de ficar decidindo sozinho, não. Porque a força da água é maior do que eu. Os meus pés podem estar no fundo, no solo, no leito desse grande rio, mas não é porque eu estou firmado no leito do rio que eu não tem não. A água é muito forte. Tem uma canção que diz que Deus tem ciúmes de nós, né, Adriana? Eu entendo o motivo dessa canção. Quando diz que Deus tem ciúmes de nós, está dizendo, Ele não negocia nosso relacionamento com Ele. Não tem negócio. Divide com ninguém. O amor de Deus é muito violento. Ah, pastor, é violento. Ele permite o filho dele ser morto para demonstrar esse amor. Isso é violência, sim ou não? Mas que violência apaixonante, sim ou não? Só que a história de Isaías 47 diz o seguinte, que aquele homem continuou medindo esse rio, que agora já não podia mais ter ideia do tamanho dele. O profeta havia andado a primeira medida, andou a segunda medida, andou a terceira, e aquele homem diz, tem mais uma medida. Vamos. E o profeta vai. E as escrituras dizem em Ezequiel 47, irmãos, que aquele rio agora é um rio que ele não podia mais dar pé no rio. Ele não tinha mais governo nenhum naquele rio. Se você estudar um pouquinho sobre os oceanos, você vai perceber, você vai encontrar o seguinte. Os oceanos, eles são medidos. E existe uma zona de medida de profundidade dos oceanos que se chama zona abissal. Ou seja, é a zona do abismo. Então não é mais a profundidade. A profundidade normal de um oceano vai no máximo até 5, 6 mil metros de profundidade, que já é fundo para chuchu, sim ou não? Passou de 6 mil metros, agora é chamado de zona abissal, que são os abismos do oceano. Nessas zonas abissais, o máximo que o homem conseguiu chegar, ele não chegou no limite, mas o máximo que o homem conseguiu chegar foi a 11 mil metros de profundidade aproximadamente, chamada de zona abissal. Algumas pessoas acreditam, alguns estudiosos acreditam que os terremotos que provocam tsunamis, eles acontecem, sabe onde? É nessas zonas abissais. É lá. É nesse mais profundo do profundo que acontecem os tremores. É ali que as coisas acontecem e que mexe com tudo que está na superfície e no raso. É lá que acontece. Na superfície e no raso ninguém sabe o que está acontecendo. Só sabe o que está acontecendo quem está no mais profundo do profundo. Quando se constrói um submarino, é porque quanto mais profundo você vai no oceano, mais a pressão aumenta. Já ouviram falar disso? A pressão atmosférica, né? Que tem a ver com a pressão da água, o volume de água, uma série de coisas. A cada 10 metros que você desce, é uma pressão atmosférica sobre você. 20 metros, 2. 30, 3. 100, 10. 330. 1000, 100. É assim que funciona, pressão. Quando os submarinos eles são construídos, eles são construídos para suportarem, né, para irem nas mais altas profundezas, não é isso? Porque lá se descobre o que pouca gente sabe. Porque na profundeza dos oceanos é que estão as riquezas. Está lá, o petróleo está lá.
pouca gente vai lá, pouca gente sabe o que tem lá, poucas são as pessoas que conhecem. Mas para ir lá, um submarino, para ir lá, ele é construído e ele tem que passar por um teste. E qual é esse teste? Ele vai descendo, e à medida que ele desce, o que acontece? A pressão vai aumentando sobre ele. Por que eles fazem esse teste? Porque precisa saber se o submarino tem falhas. Quanto mais você aprofunda, sabe o que mais aparece? As falhas. É assim que funciona. Quanto mais você busca algo profundo, mais a nossa fragilidade aparece. Existem pessoas que pensam, não, eu sou homem de Deus, eu sirvo a Deus há 10 anos, há 15 anos, eu sou pastor, Deixa eu te dizer uma coisa, quanto mais você aprofunda o teu relacionamento com Deus, sabe o que mais aparece? As nossas falhas, os defeitos, os problemas. Sabe o que significa você estar servindo a Deus e está vivendo momentos extremamente difíceis? Mais do que você está vivendo momentos ruins, isso pode significar algo muito importante. Você está entrando em águas profundas que poucas pessoas conhecem. É por isso que alguma coisa que você nunca imaginou que você podia viver, você está vivendo. Porque as profundezas, elas revelam as nossas limitações e me dá a chance de perceber algo que eu nunca percebi na minha vida. E eu entendo, se eu não cuidar disso, eu não posso descer mais, eu não posso me aprofundar mais. Se eu não resolver isso, eu não posso ir mais fundo com Ele. No nosso relacionamento com Deus é a mesma coisa. Se nós não cuidarmos, não estivermos atentos às falhas que Ele permite que todos vejam. E essa é a quarta forma de Deus dizer não para nós. É quando Ele permite que todos vejam as nossas falhas. Ele deixa todo mundo ver as falhas. Ele mostra, olha, está vendo? Ele tem falha, ele erra. Mas sabe por que vocês estão vendo as falhas? Porque ele foi para águas mais do que profundas. É por isso que vocês estão vendo as falhas dele. A glória de Deus revela, pastor Alexandre, as nossas falhas. Porque quando Ele revela as nossas falhas, nós damos a oportunidade dele fazer aquilo que eu não permitiria Ele fazer enquanto eu estava em águas superficiais. E o que eu não permitiria Ele fazer enquanto eu estava em águas rasas. Aquilo que eu não permitiria Ele fazer enquanto eu estava em águas profundas. O que? Eu sou pastor? Sou um homem de Deus? Nunca isso vai me acontecer. Já ouviu isso, Léo? Nunca vai acontecer comigo. Águas profundas, Ele permite as falhas aparecerem. A fidelidade minha com Ele se aperfeiçoa. As minhas alianças com Ele se aperfeiçoam. O meu temor aos princípios se aperfeiçoam. Eu vou aprofundando cada vez mais o meu relacionamento com Ele. Eu vou aprofundando cada vez mais a minha vida com Ele. Cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E cada vez mais que eu aprofundo a minha vida, o meu relacionamento com Ele, cada vez mais as minhas falhas aparecem. Só que tem um detalhe. Quanto mais você se aprofunda no seu relacionamento com Jesus, mais você conhece alguém. Mais você conhece alguém. Tem alguém que está nesse ambiente de relacionamento profundo com Jesus. E o nome dele é Espírito Santo. É lá. Ele está lá. Ele está lá, irmãos. Ele está lá. Porque é Ele que corrige as nossas falhas. É Ele. Ele diz, Pai, deixa comigo. Isso aí é comigo. E Ele vai lá e santifica essas áreas da nossa vida. É Ele. Quanto mais aprofundamos a nossa vida com Jesus, mais você vai ficar exposto, meu querido. Mais você vai se sentir pressionado. Pressão, é muita pressão. Você vai ser encolhido, você vai ser encolhido. Sabe o que acontece com os submarinos, pastor Alexandre, quando eles vão para altas profundezas? Quando ele está lá embaixo, se você pegar um barbante e amarrar um barbante aqui numa ponta nele e amarrar aqui na outra ponta, vai ficar esticado. Quando ele começa a submergir, sabe o que acontece com esse barbante? Estoura. Por quê? Porque ele volta a expandir de novo. Quer ser grande? Quer ser forte? Quer ser resistente? Primeiro você tem que ir nas profundezas do relacionamento com Ele, ser comprimido lá. Porque quando você subir para se relacionar com o que é comum, aí você vai conhecer realmente quem você é. É assim que funciona. Irmão, Jesus está pronto para dizer não. Pronto para dizer não. Tenho certeza que você não saiu da sua casa para vir aqui hoje para ouvir Jesus dizer não para você. Tenho certeza que você veio da sua casa para cá hoje para ouvir Jesus dizer sim para você.
Mas talvez hoje você compreenda que é melhor Ele dizer não para nós. Porque quando Ele diz não para nós, Ele nos garante um destino eterno. E é tudo que nós precisamos. Quantos entendem isso? Pastor, mas eu não sabia que dizer não era tão bom. É bom, é bom. Na hora a gente não gosta não. Mas fica tranquilo, assim mesmo que funciona. Na hora a gente faz birra, chora, não é? Faz malcriação, tem criança que se joga no chão, passa vergonha no pai e na mãe. Não é? Eu sei que não, com vocês não acontece isso, não é só com os filhos das outras igrejas que eu vou pregar. E aqui não. A criança faz escândalo, aquela coisa toda. Mas Ele vai continuar dizendo não. Porque Ele sabe qual é o fim que Ele propôs para mim e para você. E o fim que Ele propôs para mim e para você, na verdade, é o melhor começo da história da nossa eternidade. Esse é o fim dele para nós. Quantos querem esse lugar? Vamos adorá-lo? Vamos adorá-lo? Adorá-lo? O Espírito Santo, irmãos, Ele está nesse lugar. É o Espírito Santo que está lá. Aquela canção que vocês estavam tocando aqui, antes do culto. Não sei. Sei que a Samanta falou. É o Espírito Santo, irmãos. É Ele. É Ele que vai nos ajudar nesse processo. Só que tem um detalhe. Você não encontra o Espírito Santo com esse conhecimento em águas superficiais, não, tá? Sabe o que são as águas superficiais, pastor Alexandre? É a manifestação dos dons. Águas rasas é a manifestação dos dons. Ele está ali, mas não está com a intensidade toda dele, não. Abençoa, os dons abençoa. Edifica a igreja. Desperta a igreja. Mas os milagres não consolidam a nossa fé. Incrível, né? Quantos milagres nós já vivemos? Quantos milagres nós já vivenciamos? E continuamos errando do mesmo jeito. Em águas profundas, em águas mais que profundas, nós sabemos como é a voz dele. Nós não precisamos ver o que ele faz. Em águas mais que profundas, nós sentimos a presença dele. Nós não temos a menor dúvida que ele está ali. Eu não preciso ver alguém sendo curado para saber que ele está ali. Eu não preciso ver alguém se movendo nos dons. Não, eu não estou dizendo que isso não é importante. Eu não estou dizendo isso. Não é isso, não. Eu estou dizendo que tem coisa mais importante, irmãos. Vocês querem viver nesse ambiente? Quer entrar? Mas a pressão vai ser forte. Está pronto para isso? Vai fazer assim. Se é desse tamanho, ele vai pressionar, e vai pressionar, e vai pressionar, e vai pressionar. Fica tranquilo, você aguenta, viu? Você aguenta, ele sabe que você aguenta. E ele vai te levar além do que você imagina que você pode suportar. Aí ele vai te dizer, tá vendo? Olha as falhas aparecendo. Olha as falhas que você tem, que você nunca imaginava que tinha aparecendo. E sabe, quando você perceber falhas terríveis, sabe o que ele vai fazer? Ele não vai parar, não. Ele vai continuar pressionando mais ainda. Só que à medida que ele pressiona, ele te leva para águas mais profundas. E você vai começar a ver. E você vai começar a conhecer coisas que poucas pessoas conhecem. Sabe, nessas águas profundas, os abissais do oceano, existem seres vivos que o homem ainda não conhece. Sabia disso? Seres vivos que o homem não conhece, nem imagina que podem existir. Eles estão lá, mas o homem não conhece. Sabe quem vai conhecer? É quem descer nessas águas profundas. Tem graça de Deus para você, tem graça de Deus para mim. Tem forma de Deus chamar que nós não conhecemos. E sabe como é que nós vamos conhecer essa forma de Deus amar, que nós não imaginamos ser possível, mas é o que nós mais desejamos? É quando você descer nessas águas profundas. Esse lugar não é lugar para homens comuns. Não é. Não é lugar para mulheres comuns. Mas a vontade dele é que nós estejamos nesse lugar. Vamos. Lembra do homem que chamou Ezequiel? O homem disse, Ezequiel, vamos. Ezequiel foi. Quando Ezequiel sai do outro lado do rio, sabe o que ele percebe? Que aquele rio, irmãos, ele tinha tanto poder, aquele rio. E essa foi a visão da profecia. Que aquele rio, pastor Alexandre, ele desaguava no Mar Morto. O Mar Morto, hoje, o Mar Morto é um rio que não tem vida nenhuma.
porque as águas são muito salgadas. A vida lá não prospera. Mas esse rio, ele era tão poderoso, irmãos, que quando as águas dele caiu nesse Mar Morto, sabe o que acontecia com o Mar Morto? As águas do Mar Morto eram curadas, eram saradas. É lá que eu preciso estar. Vamos adorá-lo? Vamos, fecha os teus olhos. Comece a orar, comece a falar com ele. Fala com ele. Fala com ele, diga: Espírito Santo. Queima como um fogo. Espírito Santo. Flua como um rio. Espírito Santo.